Boa tarde, pessoal. Brincadeira, vamos lá. Galera, hoje eu tô aqui com a doutora Bianca. Eu fiz questão de trazê-la porque dentro da estrutura do planejamento financeiro, uma das coisas que a gente cuida lá é da gestão de risco, né, dos nossos clientes. E a parte jurídica para médicos, ela é muito importante dentro de toda essa estruturação que nós fazemos. Então, trouxe aqui a Bia para a gente conversar um pouco sobre alguns cases, algumas histórias que a gente já conseguiu, algumas conquistas, né? E vamos começar, Bia. Eu queria só que você fizesse uma breve apresentação do seu histórico, da onde você veio, como que você veio parar no mundo médico. Rapidinho, vai. Eu sou advogada, sou especialista em direito médico e empresarial. E a gente entra nesse mundo médico porque os médicos não têm, né, apoio jurídico, não tem apoio financeiro, não tem apoio de nenhuma das áreas. Então a gente entra meio que para dar esse suporte para os médicos, tanto na mentoria como no jurídico e em outras áreas. E assim, você está há quanto tempo lá já no Grupo Santinori? 2 anos. 2 anos já? 2 anos. Caramba, passou rápido, hein? Passou. Dentro dessa estruturação, né, dentro do planejamento financeiro, nós trabalhamos com a parte da organização, a parte da gestão de riscos, a parte dos objetivos de curto e médio prazo e os objetivos de longo prazo. Só que nada disso é construído se não tiver uma organização financeira baseada nas tratativas que nós fazemos com os bancos, né? Então, por isso que é tão importante esse suporte que a gente dá para o cliente na parte jurídica. E conta um pouquinho dessa experiência, o que você vem fazendo no dia a dia para que você consiga dar suporte para esses clientes. O nosso objetivo principal é trazer a segurança jurídica e tranquilidade para o médico exercer a sua profissão, né? No planejamento, a gente entra juridicamente com a parte contratual. Então, a gente reavalia esses contratos, que é o que a gente fala muito para os clientes, que a maioria desses contratos são abusivos, tem juros abusivos, até pela profissão deles, né? É uma classe, de certa forma, bem sucedida, então qualquer coisa que a gente vai fazer contratualmente, os juros são altos, as parcelas são altas, e aí quando a gente soma isso e o cliente chega para nós, às vezes ele já pagou a dívida que ele tem, o contrato que ele tem 2 vezes e ainda continua pagando com os juros, né? Então, a gente avalia contratualmente, isolado cada caso, cada banco, e toma as medidas cabíveis em cada situação, né? Algumas delas a gente faz renegociações, em outras a gente se antecipa à ação judicial e pede para discutir a abusividade desse contrato. Então, a gente faz essa análise contratual do que a gente pode fazer para ele conseguir fazer essa reserva de emergência sem ter prejuízo de patrimônio, de bens e até da reputação dele, né? Legal. E você tem alguns casos que você poderia comentar com a gente de sucesso, assim? Tem alguns. Então, essa semana mesmo a gente fechou um que a gente conseguiu, já tinha ação, e aí a gente nem precisou discutir a ação no processo mesmo, só de entrar um jurídico conversando com outro jurídico, a gente conseguiu reduzir 65% o valor da dívida. Uma dívida de 120 mil, ela caiu para 30 mil reais, acho que dá mais do que isso ainda. E aí, casado com o planejamento, a gente conseguiu ter esse valor, essa reserva de emergência guardada para quitar essa dívida sem nem ter que responder a ação judicial, né? Isso tem acontecido bastante. Tem dívidas com 90 dias a gente consegue regularizar e diminuir um valor considerável. E as que a gente não consegue, a gente fica tentando com um gerente, fazendo negociações, puxando de um lado, do outro, para ver o que fica melhor para o cliente também. Legal. Dentro dessa estrutura do planejamento, o suporte jurídico ele é muito importante, porque geralmente esse cliente já traz alguma estrutura financeira, já traz algum patrimônio, e a ideia é fazer com que ele tenha a melhor tratativa comercial com o banco sem abrir mão do que ele já conquistou, né? E mantendo ele concentrado no que ele sabe fazer de melhor, que é a medicina. Então, ter esse suporte, essa ajuda, esse apoio jurídico, ele é muito importante, né? E isso dá muita segurança para o cliente, porque não é simplesmente uma questão pontual, né? A gente vai acompanhá-lo ali durante um tempo. Sim. E essa estruturação, inclusive, a gente consegue aumentar o patrimônio dele justamente por conta dessas negociações, né? Eu falo muito isso, que médico está acostumado a tomar ações, né?
Então, quando chega pessoas para defender médico, eles até se espantam, né, com a situação, porque esse é o objetivo, fazer com que eles tenham uma equipe de qualidade para cuidar de outras coisas, para que eles se preocupem em trabalhar, em fazer o que eles sabem fazer de melhor, que já ocupa a maioria do tempo, né? Então, o apoio jurídico, o apoio financeiro, o apoio contábil nisso, ele ajuda nessa formação de patrimônio também. Então, quando a gente fala que tem como a gente resolver entrando com ação judicial, eles ficam até assustados, né? Meu Deus, tá acostumado a tomar ação, toma ação de banco, toma ação do paciente, toma ação de hospital. Então, a gente organizando isso e demonstrando isso, tem um cliente até que não... A gente recebeu um cliente essa semana que ele falou, olha, eu tô desafiando, eu desafiei vocês e eu vi que as coisas estão andando, né? Eu vi que vocês estão conseguindo cumprir o que vocês me prometeram. Então, isso é muito bom. Mas o suporte jurídico na questão financeira não é o único, né? A gente também tem uma estruturação que nós fazemos para evitar algumas demandas judiciais que esse cliente pode receber, né? Normalmente a gente trabalha também com preventivo, né? Que a gente fala que é um direito, um jurídico preventivo para evitar essas demandas judiciais, né? Os processos contra médicos subiram 50% nos últimos anos, não só na esfera judicial, mas na esfera administrativa também, que é os conselhos de classe. Isso, na minha opinião pessoal, eu acho que esse é o pior, né? É onde os médicos tomam suspensão. Se esse médico para de trabalhar hoje, ele não tem muito o que fazer. Esse também é um apoio que a gente dá no planejamento, né? Mas ele também não tem para onde correr. Se ele perde, se ele suspende, se ele toma uma advertência, se ele toma uma cassação do CRM dele, ele não tem para onde ir, né? Então, a gente faz esse suporte preventivo, que é uma análise daquela clínica, daquele hospital, daquele consultório, ou então do médico mesmo que dá plantão, para a gente conseguir ter todos os documentos certos, eu falei até hoje sobre isso, que não tem como a gente evitar riscos, mas tem como a gente minimizá-los, né? Que seria isso, basicamente. Não dá pra gente evitar um processo judicial, mas dá pra gente se preparar para ele. Então, a gente conseguiria ter, com essa assessoria, a gente consegue ter os documentos certos para caso aconteça, a gente tem tudo para fazer uma defesa. Isso funciona na prática? Funciona. Inclusive, isso a gente não vê muito, até porque as ações de erro médico que a gente conhece na mídia é o que chama atenção para a sociedade entender como uma prática errada do profissional, né? Então, a gente vê muito sobre erro médico, mas hoje a gente tem muitas ações de negligência, de falta de consentimento, de falta de informação. Então, isso a gente não vê tanto, mas acontece muito, tanto no CRM como no judicial, né? Então, esses profissionais, eles acabam tendo desdobramento em várias esferas, né? Com um prontuário errado, eles tomam punição tanto do CRM como jurídica, como sofre uma indenização, tem que indenizar o paciente. Então, essa parte a gente evita muitos processos judiciais com a prevenção. É importante a gente ressaltar que dentro da estrutura, né, toda do Grupo Santinoni, a parte jurídica que faz parte, né, da assessoria que a gente presta para os clientes, esse trabalho preventivo de mitigação de riscos, ele está ali dentro do pilar número 2, que é da gestão de riscos. E dentro dessa estrutura, dessa esfera, na prática, assim, o que você tem conseguido trazer de soluções para os clientes? Você pode dar algum caso de exemplo, alguma coisa assim? Sim. Como você está querendo dizer? Da gente evitar... Isso, como que a gente poderia estar ajudando esse cliente a evitar esses processos na prática? Então, assim, você falou algumas maneiras que o cliente evitou realmente ali o processo, mas como que essa assessoria ajuda o cliente a evitar esses processos? Então, a assessoria, ela funcionaria assim, né? A gente reavalia todos os documentos desse cliente. Então, prontuário, termo. A gente pega muito termo genérico. Já chegou cliente pra gente, mas você tem o termo? Tenho. Quando a gente vai ver, é um modelo de internet. Então, tem que ser assessoria, personalizado esses documentos. Contrato,
TCLE, né, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, contrato de prestação de serviço, resumo de alta, prontuários médicos, eles têm que estar todos dentro das leis, dentro do código de ética médica também. Então, a gente presta essa assessoria para o cliente, ajeitando esses documentos, deixando eles de acordo com o que o cliente faz e personalizado, né? Porque vai chegar um paciente com uma questão diferente do paciente que veio ontem, e aí a gente consegue ir analisando isso, né? Além disso, a gente ajuda na tomada de decisões, então, às vezes tem algum caso que o médico não sabe como lidar, então a assessoria jurídica ela ajuda nisso. A gente faz as defesas dos órgãos, então é recorrente o médico receber intimação do Ministério Público, recebe uma sindicância do CRM, que ainda não é um processo ético, mas ele precisa fazer uma defesa qualificada para a gente conseguir arquivar e não virar um processo ético. Então, a gente faz toda essa parte também. A gente auxilia de acordo com as resoluções que tem. Acabou de sair a resolução de publicidade médica. Então, esse médico na rede social ele tem que saber se portar para ele não tomar uma punição do CRM. Então, assessoria preventiva serve, né? A gente consegue fazer tudo isso. Minimizar riscos de todos os cantos, né? Eu estava ouvindo você dizer e me lembrei, voltando aqui na parte do planejamento, na época que eu estive nesse momento de endividamento, que os médicos geralmente chegam para a gente, eu não tive essa assessoria, né? E demorou muito mais tempo para eu conseguir resolver as questões de uma vez por todas, né? Claro, foi um baita de um aprendizado, mas a importância de ter alguém do seu lado te ajudando a tomar decisões, mesmo que sejam medidas que vão minimizar impactos que poderiam ser bem maiores, faz muita diferença mesmo, né? E a nossa filosofia é essa, né? Ajudar o médico naquilo que ele não é especialista. O médico, geralmente, ele é especialista na medicina. É difícil a gente ser multi-especialista, né? Então, ter uma assessoria especializada na parte do direito médico, que vai ajudá-lo nesse aspecto, realmente o objetivo é prover muita segurança para esse cliente. E essa é a única estruturação que vocês fazem lá, que você trabalha lá, ou tem mais algumas áreas que vocês atuam? A gente atua nessa parte preventiva, né? Tem vindo muito forte isso, justamente pelos profissionais estarem entendendo que não é só o erro médico, não é só aquele erro claro que traz dano à reputação, financeiros, enfim. E nós costumamos também avaliar determinados pontos da vida desse profissional, né? Tanto no planejamento financeiro, a gente pega alguns contratos específicos, contrato do FIES, contrato com hospitais, e analisa um a um. Então, a partir disso, a gente desenvolve outras teses que a gente consegue apresentar para esse cliente. Tem um cliente, por exemplo, um cliente em específico no escritório que ele tem várias coisas com a gente, né? Ele tem várias demandas com a gente, não só a preventiva, mas a demanda de seguros, mas a demanda relacionadas ao FIES, a demanda relacionada ao planejamento. Então, a gente presta essa parte ampla de assessoria. E nessa questão relacionada ao FIES, o que de bons resultados vocês têm conseguido lá? A gente tem uma tese nova do FIES, relativamente nova, que a gente tem tido muitos bons resultados, né? Que é para você reduzir o valor das parcelas. Então, quando a gente coloca isso até dentro de uma situação financeira, né? Até dentro de um remanejamento financeiro desse médico, isso dá um impacto muito grande. O FIES hoje ele ocupa 20%, 30% da renda desse profissional. Então, quando a gente reduz isso ajuda em outras áreas também da vida dele, né? Essa tese nova, ela é uma tese de 2020. A lei do FIES ela atualizou, possibilitando os médicos que trabalharam no Covid a ter uma redução do valor da sua parcela. Na verdade, a gente abate um valor do saldo devedor do contrato. Isso é muito bom porque a gente está falando do saldo devedor consolidado desse contrato. Então, aquela dívida que ele contraiu lá atrás, com juros, correção monetária, a gente tem uma porcentagem de abatimento em cima desse valor e isso é redividido nas parcelas depois do abatimento que ele recebeu. Então, a gente tem parcela reduzindo aí 30%, 40% do valor. Né? A gente conta aí 25 meses, que dá 25% de redução do saldo consolidado redividido... É um quarto da dívida. É um quarto da dívida.
É muita coisa. Entendi. E tem tido resultados já? Tem muitos positivos. Na verdade, nenhum negativo até agora. Todos os resultados positivos. Os juízes vêm entendendo que essa lei, a gente discute apenas a aplicabilidade dela, não a legalidade. A lei está ali, ela existe, ela é legal, mas eu preciso aplicar. Então, sozinho, o Fundo Nacional, bancos, o Ministério da Saúde não aplica. Então, a gente precisa de uma decisão judicial para que isso comece a valer, né? Para conquistar isso daí. Para conquistar o benefício. E, na sua opinião, por que esse casamento do jurídico com o financeiro dá tão certo? É uma opinião pessoal agora. Eu acho que são duas áreas que caminham junto. Eu acho que se você não tem planejamento no jurídico ou no financeiro, um vai desdobrar, um vai afetar o outro. Eu acho que elas se afetam, né? Então, se você tem... Se você está organizado financeiramente, você provavelmente não tem problemas jurídicos. E caso você venha a ter, você tem organização para isso. Se você está organizado juridicamente, isso evita que você tenha problemas financeiros, né? Igual eu falei, então você pega uma clínica que ela tem uma assessoria preventiva. Ela está se planejando para aquilo ali. Se ela vem a tomar uma ação judicial, vem a tomar, ou um médico em específico daquele lugar, vem a tomar alguma sindicância, algum processo ético, ele está amparado juridicamente, então a gente consegue fazer uma defesa de qualidade. Na pior das hipóteses, ele está amparado financeiramente. Então, caso isso se desdobre para alguma coisa financeira, né, algum gasto financeiro, ele tem de onde tirar isso. Então, para mim, caminha junto. Legal. A gente está falando muito de mitigar riscos e evitar problemas que podem acontecer. Mas vamos supor que o médico ele ache que tudo isso é balela e não faça nada disso. Quais são as consequências dele não se programar financeiramente e juridicamente para essas questões? Eu costumo falar que nós temos 3 áreas em que o médico pode, juridicamente primeiro, né? Nós temos 3 áreas em que o médico pode ter danos significativos. A civil, que é a área em que você se desprende de patrimônio. A penal, que a gente está falando de pena privativa de liberdade, né, restritivas de direito. E tem a área administrativa, que seria os conselhos de classe. E para mim, assim, os médicos se preocupam muito na questão civil. Ai, meu Deus, uma indenização muito alta. Na pior das hipóteses, você vai se endividar, você vai vender algum bem, né? Se você não tivesse planejamento financeiro, e você vai pagar. Agora, o que você faz com o seu CRM, né? Perdido? Não tem o que fazer. Então, a gente tem suspensões de 3, 4 meses, às vezes até cassação, e normalmente tem tido muito desdobramento na esfera penal, então lesão corporal, um homicídio culposo, enfim. Então, são 3 áreas que a gente vê muito prejuízo, tanto financeiro como jurídico, para o médico, né? Tem esses 3 desdobramentos jurídicos, né? E o financeiro que ele perde patrimônio. Então, para ele saldar uma responsabilidade civil, é muito raro a gente ver responsabilidade civil com menos de R$200 mil, né? As condenações são muito altas. A gente está com um processo no escritório que é 850 mil de condenação de responsabilidade civil. Então, assim, caso essa médica venha se a ação venha a ser procedente, né, e essa médica venha a ser culpada do erro, ela teria que se desdobrar desse valor. Então, assim, estando planejado financeiramente, estando assegurado, né, a gente consegue encarar isso de uma forma melhor. E juridicamente também, né, porque ela, no caso, essa médica, no caso, ela tinha a assessoria. Então, a gente tem todos os documentos corretos, a gente consegue fazer uma defesa de qualidade. Entendi. É muito interessante isso, porque quando a gente dá uma estruturação para o médico, ele trabalha com muito mais segurança, muito mais assertividade, tranquilidade. E muito mais tranquilidade, né? Porque ele se concentra no que ele é bom, né? E tem ali tudo sob controle, todas as outras áreas sob controle. A questão da gestão de riscos na blindagem, né? No planejamento financeiro que a gente faz, ela é uma estruturação muito profunda sobre todos esses pontos que podem acontecer na vida do médico. A ideia é a seguinte: ninguém quer que aconteçam esses problemas, né? Financeiros, jurídicos, de saúde, mas a ideia é a seguinte: entre hoje e eu formar a reserva financeira que eu preciso para manter o meu padrão de vida,
Eu tenho um tempo de jornada que eu vou ter que percorrer. E dentro desse período, o que pode acontecer comigo que pode atrapalhar essa reserva de ser formada? Então, a ideia dessa estruturação de blindagem é justamente mitigar. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu preciso encher esse copo de água até os meus 65 anos. Todos os meses, eu vou colocar uma gotinha de água dentro do copo, que é a reserva que eu vou fazendo lá por mês. O seguro, ele seria um copo cheio durante toda essa jornada, que caso aconteça algo que eu não consiga colocar minha gotinha, ele vai estar ali disponível para me auxiliar. Então, eu não sei quando pode acontecer, mas eu sei que pode acontecer, e se acontecer, o prejuízo é muito grande. Então, a ideia da gestão de riscos, né, é uma gestão mesmo de coisas que eu estou sujeito a passar, mas que podem afetar toda a minha estrutura financeira. E a gente vê muitos casos de pessoas que não se programaram financeiramente. Isso. E aí, esse é um exemplo que eu dou também, né? Da questão do seguro. Muito cliente pergunta, mas basta o seguro? Se eu tiver seguro, tá tudo bem? O seguro, ele vai te dar essa tranquilidade, né? De eu conseguir trabalhar, eu conseguir criar um patrimônio e, paralelo a isso, eu tenho aonde me apoiar caso eu precise, né? Falando da profissão médica mesmo. Mas o seguro, ele não te garante que você vai ganhar essas ações, né? Ele não te garante uma defesa. Então, por isso a importância do seguro e da assessoria jurídica estarem juntas, né? Caso venha a ser necessário, a gente tem o seguro, mas a assessoria jurídica evite que você precise usar esse seguro. E caso aconteça de ter que ser acionado, né, ter que tomar uma ação, alguma coisa, a gente tem meios suficientes para se defender, para não precisar acionar isso, né? Então, se a gente casa todas as coisas, planejamento com seguro, com assessoria jurídica, com tudo no mesmo pacote, não tem como dar erro. Ô Bia, você falou sobre o processo de advogados, não, os processos médicos, eles cresceram mais de 50%, né? Isso. Essa judicialização da medicina, o que ela está implicando para o médico no dia a dia? Eu particularmente entendo que antigamente a gente tinha uma visão patriarcal, assim, de médico, né? De certa forma. Então, era meio que inacessível. O médico era uma classe meio inacessível. Hoje em dia, com a quantidade de informação que a gente tem, acesso fácil ao judiciário, o tanto de faculdade de medicina que tem, né, de profissionais formando, a ampla resolução que a gente tem, informação no geral, né? Isso faz o paciente enxergar o médico, às vezes, como até um possível litigante. Então... O que é um possível litigante? Ele enxerga o médico, às vezes, como um negócio, né? Então, qualquer erro que venha acontecer, qualquer coisa mínima que tenha ali, eu consigo me planejar. A gente tem também uma questão da assessoria, da gratuidade da justiça, e isso favorece muito o paciente, né? O paciente, ele entra com uma ação contra o médico sem ter danos, praticamente. Ele não desprende de patrimônio, então, para ele é fácil processar um médico hoje. Então, ele não precisa provar nada. Ele até precisa, de certa forma, mas assim, a gente tem casos no escritório que qualquer alegação, qualquer prontuário juntado é motivo para ação judicial, né? Então, esse médico, ele toma uma ação de um paciente porque ele tem um acesso rápido à informação, porque ele tem o judiciário na mão dele, porque ele consegue isso de uma forma mais fácil hoje em dia, né? Então, eu acredito que isso tenha crescido bastante o número de ações judiciais, além da modernidade da medicina, né? A gente vê médico em rede social o tempo todo, a gente vê equipamentos hipermodernos, então, às vezes, um erro de alguma coisa nesse sentido gera um dever de indenizar, e aí gera uma culpa do profissional da saúde. Então, isso tudo fez com que a demanda crescesse, né? Eu acredito que o acesso à informação que o paciente tem hoje, eu enxergo que não só o paciente também, né? A gente tem muitos problemas profissionais ali, dentro de hospitais, dentro de clínicas. O paciente também, o problema dele não é só o médico hoje em dia. Às vezes uma recepcionista
é uma fisioterapeuta, é alguém, outra pessoa dali que não fez um tratamento que ele esperava e aquilo se desdobra para o médico, que é o ponto mais fraco da relação, né? Então, eu acredito que esse acesso à informação piorou as demandas judiciais contra médico. E você acha que isso vai melhorar no futuro? Não. Tende a piorar. Por quê? Justamente por esse mesmo motivo, né? Eu acho que os pacientes estão vindo com muito acesso à informação. Eu acho que os médicos estão ainda acostumados com essa medicina antiga. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem um médico... A minha família, por exemplo. A minha mãe tem um médico... Né, que a família toda vai nesse médico, que é um médico antigo, você vai no consultório desse médico, ele não tem um prontuário, ele não tem um termo de consentimento, ele não tem um contrato de prestação de serviço, só que é um paciente que não tem essa cultura litigante, então ele não está procurando o erro. Ele vai lá, ele senta com o profissional e ele resolve o que ele precisa resolver. Dali não sai processo judicial. Já cheguei a olhar, ainda mais eu que estou na área, olho e falo, meu Deus, não tem um termo assinado, vai fazer uma reposição hormonal, não tem um termo assinado, não tem uma explicação. Mas não, é o tipo de profissional que os pacientes vão resolver com ele. Se você pega os médicos que estão formando, né, de uns 10 anos para cá, a gente não tem esse tipo de paciente. Então, qualquer erro, eu não vou chegar no profissional para conversar. Né? O pessoal vai lá e entra com uma ação judicial, que é a forma mais fácil. Tem muitos médicos perdem muito processo, até pela situação dessa relação jurídica mesmo, né? A parte fraca é o paciente, então o paciente tem uma atenção maior. O judiciário não está preparado para lidar com a ação de erro médico, então a gente não vê... não tem uma área específica, né? Um juiz específico para lidar com isso. Ele é o juiz que lida com outras questões indenizatórias que são muito mais recorrentes. Então, a gente tem um trabalho maior de explicar tudo isso, explicar como que funciona essa cadeia. A gente entra na parte técnica, né? A gente aciona peritos, são processos meio... que precisam de muita atenção, né? E isso tende a piorar cada vez mais. Principalmente pelo número de médicos, né, que estão se formando. A quantidade de médicos de novas faculdades de medicina. A tendência é aumentar. Novas áreas da medicina também, né? Tem surgido áreas aí, a nutrologia, por exemplo, é uma área nova relativamente, né? Que teve a população virou os olhos para a nutrologia há pouco tempo. Então, é uma área, assim, que demanda que a gente tem tido muito problema judicial. Antes, a gente falava muito em cirurgia plástica e GO, né? O ginecologista. Hoje em dia, a gente tem isso desdobrado em várias outras áreas. Continua ainda esses dois sendo o ápice ou não? Eles são, mas assim, a gente tem outros que estão equiparando. Ortopedia, nutrologia, endócrino, tem tido bastante. O cirurgião geral, né? O clínico geral, o cara que está no plantão todo dia, que está suscetível a esse erro também tem tido muita ação judicial. Entendi. E se você pudesse dar uma recomendação, né, para esse profissional que está atuando hoje, não importa a área, né, qual seria? Blindagem de todas as formas, blindagem jurídica, blindagem financeira, blindagem contábil, justamente para fazer o que a gente fala muito até lá no escritório, né, com os nossos clientes, que é se preocupar com o que eles sabem fazer e deixar que o resto, pessoas qualificadas para isso façam, né? Então, quanto antes você tem essa blindagem, mais cedo você adquire um patrimônio, mais cedo você adquire uma reputação e mais cedo você colhe os frutos disso. Entendi. É isso aí. Bia, pensando em tudo isso que a gente conversou, a gente falou muito de áreas já bem estruturadas, né? Medicina, cirurgia plástica, GO, nutrologia, mas e o pessoal que está saindo da faculdade? É um público que também já deve se preocupar com isso ou pode esperar um pouco mais? Não, tem que sair com isso em mente, né? As faculdades não estão preparando os profissionais para saírem com essa mentalidade. Esse tempo atrás a gente fez uma palestra na faculdade e todos eles falaram a mesma coisa. Nossa, não fazia ideia. Preciso sair, preciso fazer seguro, preciso fazer assessoria. É um público diferente, é igual eu falei, né? Os médicos mais antigos têm pacientes mais antigos que têm uma cultura diferente. Os médicos que estão sendo formados agora têm uma outra... Os pacientes estão vindo com uma outra cultura, né? É um médico que está dentro de postinho, é um médico que está suscetível a muita carga horária de plantão.
Então, ele precisa dessa blindagem toda, porque dentro de uma UPA, dentro de um hospital, as coisas acontecem muito mais rápido, né? Então, você tem que tomar decisões muito rápidas, você tem uma quantidade de pacientes muito grande, então a maioria deles reclamam a mesma coisa. Nossa, mas como que eu preencho prontuário, sendo que eu tenho 60 pacientes sentados lá fora esperando atendimento? Eu entendo que não é fácil, mas tem que ser feito. E esses médicos deixam muito a desejar. Então, quando a gente vai fazer a defesa, acho que as últimas 5, 6 sindicâncias que a gente recebeu foi tudo de médico recém-formado plantonista, que não tem esse preparo e aí sai da faculdade sem saber para onde vai direito, Louco né? para fazer o dinheiro. Louco para ganhar dinheiro, para fazer patrimônio, fazer dívidas, às vezes, e não se planeja, né? Esse profissional recém-formado, ele tem um grande desafio, né? Não só jurídico, como também financeiro, porque geralmente 70% dos médicos que estão endividados atualmente, eles se endividaram nos 2 primeiros anos depois de formado. E quando você junta a questão de endividamento com a perspectiva jurídica de dar algum problema, isso é uma química que pode... Casa perfeitamente. Exatamente. Então, a ideia é a gente conseguir organizar a vida desse cara, desse profissional, para que ele possa realmente ter tranquilidade no que ele está fazendo. Porque não adianta nada o profissional sair da faculdade, começar a ganhar 20, 30 mil reais por mês, mas daqui a pouco estar endividado com algum processo e sem saber qual caminho tomar para resolver essas questões. Um pouco antes aqui do podcast, estava falando com um cliente novo, né? 4 anos de formado, já está super endividado, está fazendo plantão ainda, e aí a perspectiva de um cliente que não vai seguir os passos, por exemplo, de uma especialização ou de uma pós-graduação, ela a cada ano que passa fica mais ruim, porque esse profissional ele vai se sujeitar ainda mais a plantões Carga horária excessiva. excessivos dentro de postinhos e atendimentos assim em más condições de trabalho. E eles acabam se submetendo a coisas que atrapalham o profissional, né? Eu tenho uma cliente que ela foi desligada de um município porque no postinho que ela estava não tinha estrutura para alguns exames. Então, ela encaminhava. Chegava um paciente com dor no peito, ela colocava na ambulância, no cross, e encaminhava esse paciente para que ele fizesse um exame, um eletro, enfim. E aí, o município chegou para ela e falou, olha, não dá, você está encaminhando muito paciente, não dá para você ficar. Então, assim, eles lidam, o médico plantonista, ele lida com o paciente, ele lida com a família do paciente, ele lida com o empregador, ele lida com o município, ele lida com muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, o anseio desses médicos é se especializar e sair dessa carga horária excessiva de plantões. Mas, para isso, ele precisa de planejamento, né? Em todas as áreas, porque uma coisa puxa a outra. Se ele não tem esse planejamento financeiro, que a fase de residência é uma fase complicada, né? Em que o valor da bolsa é baixo, então ele tem que estar planejado. A gente tem um cliente que, inclusive, é cliente em comum, e eu fiquei surpresa. Eu acho que de todo o tempo que eu estou no direito médico, é o único cliente que eu vi que ele se planejou para entrar numa residência médica, né? Um cliente do planejamento. O resto, ninguém faz isso. Então, eles ficam, durante a residência, dando plantões. Aí, esse profissional está suscetível a erro maior, porque ele tem 2 horas de sono, uma carga horária de residência de 117 horas semanais, e aí o que ele consegue de folga, ele dá um plantão para conseguir cobrir gasto, e por aí vai. Isso é uma bomba. Não é uma coincidência, né? Mas esse cliente que você está citando, ele entrou, assim que ele pegou o CRM, ele já tinha contratado o planejamento financeiro. Então, foi feito um comparativo, inclusive, quando ele foi fazer a residência, com os colegas dele. E ele estava assim há 2 anos com a gente, 2 anos e meio, e depois que ele foi fazer a residência, e ele tinha formado mais de $500 mil de patrimônio. Então, é uma estrutura totalmente diferente, né, do que a gente está acostumado a ver. E é um cliente que, pelo menos o que a gente vê dele, né, ele se preocupa
com a especialidade. Ele se preocupa com o que ele tem que se preocupar nessa Ele fase. está se dedicando à Se residência, dedica né? àquilo e pronto. Não está sim. fazendo trabalhos adicionais, nada disso. Porque ele se programou mesmo para isso, né? A ideia foi exatamente essa. E quem tem mais problema jurídico? O pessoal que trabalha em plantão, no UPA, ou quem trabalha no particular? Então, eu acho que hoje tá pau a pau, viu? Porque antigamente já era muita especialidade, né? Esse médico plantonista, ele pegava essa população que não tá tão informada, fazia o que estava ao alcance dele e era visto como um herói. Hoje a visão mudou. Então, o que ele faz de qualquer erro é passível de ação judicial. E esse médico plantonista, ele tá passível a erro o tempo todo, né? A gente não vê plantão de 4 horas. Plantão são 12, 24. Eu tenho um cliente que esses dias, eu tentando conversar com ela, tava 48 horas no plantão. Fiz reunião com ela dentro da sala, ela estava dentro da sala. Então, assim, tá muito equiparado. As especialidades, elas têm uns processos específicos, né? Então, como o profissional faz aquilo todo dia, às vezes o que você faz todo dia dá uma escorregada ali e a gente tem ações nesse sentido. Mas o plantonista, ele está sujeito a erro a todo momento. Todo plantão, tanto família como paciente, como, igual eu falei, as outros desdobramentos, né? Hospital, clínica, enfim. Tem sido bastante litigado também. Os plantonistas, eles têm recebido muita sindicância do CRM. Muito mais do que especialista. Pelo menos lá onde a gente está, né? A gente fez até um levantamento esses dias. Eu acho que se eu fiz defesa no CRM de especialista foi muito pouca. A maioria plantonista é um erro simples e tem mais uma coisa, né? Não é só o paciente ou a família. Qualquer interessado pode fazer essa denúncia. Então, a gente tem um caso no escritório em que o empregador da empresa denunciou a médica pedindo para avaliar a conduta ética dela por conta de um atestado que ela deu. Então, não foi o paciente, não foi a família, foi o empregador que se sentiu lesado e que a indenização desses dias que a funcionária dele, que no caso a paciente, não estava dentro da empresa. Então, isso teve um desdobramento enorme. Não acredito. Conta de novo essa história. Como que é? A médica... O cara é o dono do negócio, teve um funcionário que pegou um atestado. Ele se sentiu lesado pela quantidade de dias e ele acionou o CRM pedindo para avaliar a conduta ética dessa médica e ele quer indenizar desse valor. É o poste mijando no cachorro. E aí o trabalho que deu... E tá rolando esse processo? Arquivei semana passada. Ah, entendi. Mas foi sofrido. Porque, na verdade, assim, a gente arquivou porque a conduta dela foi correta. Porque senão não teria outro motivo para arquivar, entendeu? A gente ficou tentando arrumar a tese de defesa e aí ela é assessorada, então a conduta foi correta, o atestado estava correto, o prontuário estava correto, a gente teve prova para isso. Mas a sindicância veio um processo Se não tivesse toda essa estruturação que você ajudou ela a construir... Ela não teria como provar o motivo que ela deu a quantidade de dias. Nossa. E aí, ela provavelmente responderia a sindicância, pegaria uma advertência. E pagaria uma indenização. E pagaria indenização. Os dias que o funcionário não estava, só para ter uma ideia, quanto que era a pedida? Eles estavam pedindo 10 mil na época e mais dano moral. Ah, entendi. Ele se sentiu moralmente lesado, né? Bia, dentro de uma estrutura, por exemplo, de uma cirurgia, se o médico ele foi contratado, teve lá todas as assinaturas, foi feito todo o contrato, tudo certinho, e aconteceu um problema, mas que não foi gerado por ele, foi por uma pessoa da equipe dele. Como que acontece nesse caso? A ação judicial vai contra todo mundo que estava ali. Normalmente as ações têm vindo assim, contra o profissional, o hospital e a equipe médica, né? A gente fala que o médico ele é responsável pela equipe dele. É por isso que até na assessoria a gente tem um treinamento de equipe. A gente tem um cliente que eles estão montando uma clínica e a clínica dele vai ter que ter essa assessoria toda. Tudo que acontece lá, sendo ele ou não, respinga no profissional. E isso respinga de todas aquelas formas que eu falei, civil, penal, administrativa. Então, dentro de cirurgia, eu tenho até um caso parecido, e dentro da cirurgia, todos os médicos que estavam ali estão sendo processados, né? Estão passando por sindicância, porque eles querem entender a culpabilidade de cada um. Então, tem mais essa também.
A equipe toda responde. O médico responde pela equipe toda. Então, ô Bia, geralmente o médico que trabalha em grandes hospitais tem mais problemas que aqueles que trabalham em clínicas pequenas? É que são problemas diferentes, né? Os médicos de clínica têm o problema da clínica em si, dos funcionários, do funcionamento do corpo clínico todo, né? Então, ele é responsável pela enfermeira, ele é responsável pela secretária, ele é responsável por todos os profissionais que estão ali dentro. E qualquer coisa que saia do eixo, cai a responsabilidade no médico. O que não acontece em hospital, né? Então, o hospital, se ele tem... o médico não responde por erro de outros profissionais dentro de um hospital. Então, eu tenho até cliente que, às vezes, prefere estar dentro de hospital, mesmo sendo especialista, para não responder pelo erro da clínica toda, né? Então, são problemas distintos. Fala um pouco mais sobre o FIES aí, essa tese do FIES pra gente. Isso. O FIES, ele tem uma lei de 2001, e essa lei, ela já previa umas possibilidades de abater o contrato, né? Entre elas, os médicos que trabalhavam em áreas de carência de profissional, nas Forças Armadas, eles já podiam ter um abatimento no saldo devedor consolidado do contrato de financiamento. Em 2020, a lei atualizou, foi quando começou resoluções novas do Covid, médico residente que estava recebendo uma bolsa. Essa lei atualizou e possibilita também os médicos que trabalharam durante o período de emergência sanitária a ter um abatimento no saldo devedor consolidado, que resulta em 25 meses, né? Então, 1% ao mês dá 25% de abatimento em cima do saldo devedor consolidado do contrato, que essa é a melhor parte, que a gente tira do saldo consolidado, né? Que é aquele saldo lá atrás, que tem juros, correção monetária, e redivide as parcelas. Isso gera um benefício de até 30% no valor de economia da parcela que esse médico paga. A gente tem médicos que estavam pagando 3 mil de parcela, que reduziu para R$ 1.800, R$ 1.900 só com essa tese do FIES. Acho que é isso. Show.